Olá, seja bem-vindo à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar em duas propostas que, olha, estão mexendo com o futuro de quase 400 mil agentes comunitários de saúde, os ACS, e agentes de combate às endemias, os ACS. São profissionais essenciais, né? A linha de frente do SUS. Temos aqui o projeto de lei complementar 185 de 2024 lá do Senado e também a proposta de emenda à Constituição, a PEC 14 de 2021. Mas a gente está olhando a versão mais recente, o substitutivo que está na Câmara. A origem de tudo isso, bom, foi a emenda constitucional 120 de 2022. Ela foi importante. Reconheceu o direito desses agentes à aposentadoria especial, um avanço, sem dúvida. Exato. Só que ficou faltando dizer como seria essa aposentadoria, né? Os detalhes. E é aí que entram essas duas propostas, o PLP 185 e a PEC 14. Então, o nosso papo aqui é para destrinchar isso, certo? Ver as diferenças, o que cada uma oferece de bom, onde pega, idade para aposentar, tempo de serviço, o valor do benefício e até a questão do vínculo de trabalho. Vamos investigar isso. Exatamente. E é fundamental a gente lembrar sempre da importância desses profissionais. Os ACs e ACS são tipo a cara do SUS lá na ponta, nas comunidades. Fazem prevenção, promoção da saúde, vigilância e muitas vezes em condições, nossa, bem difíceis, né? Sol, chuva, risco de pegar doença, às vezes até violência urbana ou rural. A emenda 120 deu o pontapé inicial, mas é a regulamentação que vai dizer como o jogo funciona. E, bom, a nossa análise aqui vai ser bem focada no que está escrito mesmo, nos textos das propostas que a gente tem em mãos. Ótimo. Então vamos lá, direto ao ponto. O tipo de aposentadoria que cada uma define. E a justificativa por trás, né? Como o PLP 185, o do Senado, encara isso? Olha, o PLP 185, ele vai na linha de regulamentar a aposentadoria especial, aquela que a emenda 120 já colocou na Constituição. A grande sacada dele, assim, está na justificativa. Ele argumenta que o direito a essa aposentadoria especial vem da presunção de desgaste. Quer dizer, a própria natureza do trabalho dos ACS e ACE já seria tão desgastante que dispensaria aquela comprovação de exposição a agentes nocivos, sabe? Químicos, físicos, biológicos, que é o normal para outras aposentadorias especiais. Interessante. Tipo, a função em si já justifica. Isso. A lógica se aproxima um pouco da que é usada para os profissionais de segurança pública. A função por si só justificaria regras mais, digamos, favoráveis. Entendi essa questão da presunção. Mas a PEC 14 lá na Câmara segue um caminho diferente, né? Ela não usa o termo especial, pelo que vi. Não usa mesmo. A PEC 14 fala em aposentadoria diferenciada. E tem uma diferença importante aí. Ela não só regulamenta, ela muda a Constituição. Cria regras específicas para ACS e ACE dentro dos artigos que tratam da Previdência, tanto para o servidor público, o RPPS, quanto para o INSS, o RGPS. Certo. Mas por que essa troca de nome? De especial para diferenciada. É só semântica ou tem algo mais? Tem muito mais, na verdade. Essa escolha da PEC 14 por diferenciada, olha, é bem estratégica. É uma consequência direta da reforma da Previdência, a de 2019. Essa reforma tornou bem mais difícil criar aposentadorias especiais só por categoria profissional. Então, ao usar diferenciada e alterar a própria Constituição, a PEC está tentando construir um caminho que seja juridicamente mais sólido, sabe? Para evitar questionamentos legais futuros com base na reforma de 2019. Ah, entendi. Uma tentativa de blindar a proposta. Exato. Alinhando mais com o modelo que já existe para os professores da educação básica, por exemplo. Só que essa busca por segurança jurídica, como a gente vai ver, talvez venha com um custo em outras partes, com regras um pouco mais exigentes. Faz sentido. Uma aposta na presunção de desgaste, a outra na segurança jurídica via mudança constitucional. Vamos ver como isso afeta os requisitos práticos, idade e tempo de contribuição. Pensando em quem entra na carreira depois, a regra permanente. No PLP 185, como fica? O PLP 185 define idades mínimas que são de fato menores. São 50 anos para mulheres e 52 anos para homens.
50 e 52. Isso. E o tempo exigido é de 20 anos de trabalho efetivo como ACS ou ACE. Tem também uma alternativa. As mesmas idades, 50 a 52, mas aí com 15 anos na função e mais 10 anos de contribuição em outra coisa qualquer. Olha, 50 e 52 anos. Isso parece bem mais acessível do que as regras gerais que a gente tem hoje na Previdência, né? É uma vantagem clara do PLP para os trabalhadores. Sem dúvida. O próprio texto do PLP justifica isso citando o trabalho árduo, o desgaste precoce, a exposição a riscos, ao clima. É um argumento com bastante peso social, né? Com certeza. E a PEC 14? Como ficam essas idades na regra permanente dela? É aí que a diferença aparece mais. É aí mesmo. Aqui a diferença é bem grande. A PEC 14, na regra permanente, estabelece idades mínimas mais altas. Bem mais altas. Seriam 57 anos para mulheres e 60 anos para homens. Nossa! De 50 a 52 para 57 a 60 é um salto e tanto. É sim. E não é só a idade. A PEC exige também 25 anos de tempo de contribuição. E esse tempo tem que ser ao mesmo tempo de exercício efetivo na função de ACS ou ACE. Uau! 25 anos na função? E por que essa diferença tão grande na PEC? Qual a justificativa para idades tão mais altas? Olha, essas idades de 57 e 60, elas estão bem mais alinhadas com a lógica da Previdência depois da reforma de 2019. O relatório da PEC até menciona que esses números foram fruto de discussões, de negociação, inclusive com o governo, buscando um maior equilíbrio com a sustentabilidade dos sistemas previdenciários. Entendo. É o tal contraponto à segurança jurídica que você mencionou. A PEC pode ser mais robusta na lei, mas cobra um preço nos requisitos para quem vai entrar. Exatamente essa leitura. Mas a PEC 14, ela não esqueceu de quem já está na batalha, certo? Ouvi falar que ela tem regras de transição? O PLP 185 não entra muito nisso, né? É verdade. Esse é um ponto importante da PEC 14. Ela dedica uma parte considerável do texto para quem já é ACS ou ACE hoje. Ela cria regras de transição para, digamos, amortecer o impacto das novas exigências. Basicamente, as idades mínimas na transição começam mais baixas. Começam justamente nos 50 anos para mulheres e 52 para homens, válidos até 2030. Ah, então começa igual ao PLP. Começa, mas aí elas vão subindo. A cada 5 anos, sobem um degrau. Passam para 52, 54 até 2035, depois 54, 56 até 2040, até chegar nos 57, 60 definitivos lá em 2041. E 60 de cara. A ideia é essa, proteger quem já está no sistema. Para usar essa transição, continua valendo a exigência dos 25 anos de contribuição e exercício na atividade. Mas tem um detalhe interessante na transição da PEC. Ela permite reduzir a idade mínima. Cada ano que a pessoa trabalhou além dos 25 exigidos, pode diminuir um ano na idade mínima para ela se aposentar, com um limite, claro, de 5 anos de redução. Ah, isso é bom. Uma forma de valorizar quem tem mais tempo de casa. Exatamente, é um reconhecimento. Por um lado, deixa o cálculo um pouquinho mais complexo, né? Mas por outro, tenta proteger a expectativa de quem já dedicou muitos anos à profissão. Faz sentido? Agora, vamos para um ponto que sempre pesa muito do bolso: integralidade e paridade. Ou seja, aposentar ganhando o último salário da ativa, integralidade, e ter os reajustes iguais aos de quem continua trabalhando, paridade. Como cada proposta trata disso, o PLP 185 parece mais generoso nesse ponto, é isso? É isso mesmo. O PLP 185 é bem direto e, nesse aspecto, mais vantajoso. Ele garante explicitamente lá no texto da lei tanto a integralidade quanto a paridade para todos os ACS e ACS que se aposentarem por essa regra especial que ele está criando. Todos, sem diferença entre quem já está e quem vai entrar. Exatamente, sem distinção. É um benefício bem significativo em termos de valor da aposentadoria. Nossa, isso é um diferencial e tanto. E a PEC 14, como ela lida com isso? Mantém essa garantia para todo mundo? Aí é que está outra grande diferença. A PEC 14 garante, sim, integralidade e paridade, mas apenas para quem se aposentar usando as regras de transição. Ah, só na transição. Isso.
Ou seja, beneficia quem entrou no serviço público em cargo efetivo antes da PEC ser aprovada ou quem for efetivado por ela. A gente vai falar dessa efetivação daqui a pouco. Agora, para quem entrar depois da PEC e for se aposentar pela regra permanente, aquela dos 57, 60 anos e 25 de contribuição e exercício, a PEC não garante essa integralidade e paridade lá no texto da Constituição. Puxa, então tem uma diferença bem marcante no tratamento entre os agentes atuais e os futuros na PEC 14, quando o assunto é o valor da aposentadoria. Exatamente. Para quem é do regime geral do INSS e usar a transição, a PEC até cria uma solução alternativa, um tal de benefício extraordinário, que seria pago pela União para complementar a aposentadoria e tentar chegar perto da integralidade e paridade. Tentar chegar perto. É, mas a garantia não é tão firme e direta como a do PLP 185, principalmente se a gente pensar nos futuros servidores que vão entrar pela regra permanente. Nesse ponto, é uma desvantagem clara da PEC em comparação com o PLP. Entendi. E situações mais específicas, por exemplo, um agente que, por um problema de saúde, precisa se readaptado para outra função. Ou o tempo que ele passa em mandato sindical conta para o tempo de aposentadoria? As propostas pensam nisso? Sim, ambas tocam nesses pontos. O PLP 185 é bem abrangente aqui. Ele garante aposentadoria especial mesmo para quem foi readaptado. Considera o tempo de mandato sindical como tempo de serviço na função, sim. Assegura pensão por morte com integralidade e paridade para os dependentes. E até permite converter o tempo especial em comum, caso a pessoa queira usar para outra aposentadoria. Ok. O PLP parece cobrir bem essas situações. E a PEC 14? A PEC 14 também considera o tempo de mandato sindical como efetivo exercício. Quanto à readaptação, ela também considera, mas tem uma condição. A readaptação precisa ser consequência de um acidente de trabalho ou doença relacionada à função. Não vale para qualquer readaptação. Ah, tem essa condição. Isso. Sobre a pensão por morte, a PEC não detalha tanto na regra de transição quanto o PLP, mas aí provavelmente valeriam as regras gerais de pensão de cada regime, seja o dos servidores ou do INSS. Certo. Agora, tem um ponto que você mencionou que só a PEC 14 trata e que é uma questão social gigantesca para essas categorias: a precarização dos vínculos de trabalho. O que exatamente a PEC propõe aí? Tratos temporários, terceirizados ou outros vínculos precários, sabe? Mesmo a lei já exigindo vínculo direto e efetivo há anos. Sim, isso é um problema crônico. Pois é, a PEC, então, ela obriga os estados, o Distrito Federal e os municípios a transformar esses agentes em servidores públicos efetivos, com regime estatutário, estabilidade, todos os direitos. Nossa, isso seria uma revolução para muita gente. Mas tem condições para essa efetivação, né? Não é para todo mundo. Tem sim. O agente precisa ter sido aprovado em um processo seletivo público, aquele que passou a ser exigido lá em 2006, ou então em alguma seleção pública feita antes daquela data. A comprovação pode ser por documentos ou através de uma comissão local que seria criada para analisar os casos. E teria um prazo para isso acontecer? Sim, a PEC estabelece um prazo. Os governos teriam até 31 de dezembro de 2028 para fazer essa regularização. E mais importante ainda, a PEC proíbe novas contratações precárias, sejam temporárias ou terceirizadas, para ACS e ACE. A única exceção seria em caso de emergência de saúde pública. Caramba, é uma medida de um impacto social imenso. Busca da segurança, dignidade, mas imagino que a implementação disso não seja simples. Com certeza não. A vantagem é óbvia: atacar de frente a precarização. O desafio, claro, é garantir que os municípios e estados realmente cumpram essa determinação, mesmo com prazo definido. Podem haver resistências locais, mas é um ponto exclusivo e muito forte da PEC 14. O PLP 185 não toca nessa questão do vínculo. Entendido. E para viabilizar tudo isso, quem paga a conta? Afinal, regras de aposentadoria mais brandas, seja a especial do PLP ou a diferenciada da PEC, geralmente significam um custo maior para a Previdência. Como cada proposta lida com a responsabilidade financeira? O PLP 185 é bem econômico nas palavras sobre isso. Ele só diz que os regimes próprios de previdência dos servidores estaduais e municipais precisam incorporar as novas regras em 120 dias. Só isso?
Basicamente, ele não detalha quem vai cobrir a conta desse benefício que, potencialmente, é mais caro. A justificativa do projeto até menciona que a emenda 120 previu ajuda da União para o piso salarial, mas não faz uma ligação direta disso com o custo da aposentadoria especial que ele está regulamentando. Fica uma dúvida sobre o impacto financeiro real para os municípios e estados, né? Fica uma ponta solta aí. E a PEC 14? Ela é mais clara sobre quem paga? Sim, a PEC 14 é bem mais explícita nesse ponto do financiamento. Ela diz claramente que a União vai prestar assistência financeira complementar aos estados, ao DF e aos municípios. Para quê? Justamente para compensar o aumento de despesas que essas novas regras de aposentadoria vão gerar nos regimes próprios deles. E o mesmo vale para o INSS. A União também forneceria recursos para o fundo do regime geral para compensar o aumento de despesas lá. E como a gente já falou, a União pagaria diretamente aquele tal benefício extraordinário para quem está no INSS e usar a transição. Então a PEC 14 joga a responsabilidade maior do financiamento para a União. Isso alivia bastante os municípios e estados, imagino. Exatamente. A vantagem é tirar esse peso financeiro dos entes locais que muitas vezes já têm orçamentos bem apertados. O ponto de atenção, óbvio, é que tudo isso depende da União efetivamente alocar isso dinheiro no orçamento, ano após ano. Mas, pelo menos na proposta, a responsabilidade fica claramente definida na PEC, o que não acontece de forma tão clara no PLP. Para a gente fechar essa comparação direta, tem mais um grupo que a PEC 14 lembrou de incluir, né? Tem sim um ponto importante que foi adicionado no substitutivo. O texto atual da PEC 14 estende todas essas regras da aposentadoria diferenciada também aos agentes indígenas de saúde, os AIs, e aos agentes indígenas de saneamento, os AISAN. Que ótimo. É um reconhecimento muito relevante, né? Para esses profissionais que atuam em contextos tão específicos e frequentemente muito difíceis, o PLP 185 não faz menção específica aos agentes indígenas. Ok, ufa. É bastante coisa para comparar. Vamos tentar então fazer um resumo rápido das diferenças-chave, talvez pensando em vantagens e desvantagens de cada lado. Vamos lá. PEC 14 da Câmara. Ela é uma emenda constitucional, propõe aposentadoria diferenciada. Vantagens. Parece ter mais segurança jurídica, né? Por evitar o conflito com a reforma de 2019. Ataca de frente a precarização com a proposta de efetivação, define bem quem paga a conta, a União, inclui os agentes indígenas e tem as regras de transição para quem já está na ativa. Desvantagens. As regras permanentes são mais duras, né? Idade 57, 60, 25 anos de contribuição na função e a integralidade e paridade ficam garantidas só na transição, o que é pior para os futuros agentes. Certo. E o PLP 185? PLP 185 do Senado. PLP 185 do Senado. É uma lei complementar, fala em aposentadoria especial. Vantagens. As regras permanentes são bem mais brandas, né? Idade 50 a 52, 20 anos de contribuição e exercício. E garante integralidade e paridade para todo mundo atuais e futuros. Isso é muito forte. Desvantagens. Tem aquela questão da segurança jurídica, né? Pode ser mais frágil por usar o termo especial e a presunção de desgaste depois da reforma de 2019. Não enfrenta a precarização dos vínculos, não detalha regras de transição, não deixa claro quem banca o custo extra da aposentadoria, o que pode ser um problema para os municípios e estados, e não menciona os agentes indígenas. Fica muito claro que são dois caminhos bem distintos para tentar valorizar essas categorias tão importantes, os ACS e ACE. Uma escolha complexa que tem que equilibrar direitos sociais, a sustentabilidade das contas públicas e toda a técnica jurídica envolvida. Duas propostas é evidente. O PLP 185 parece mais focado em entregar o melhor benefício possível à idade menor. Integralidade para todos, talvez pensando mais no curto prazo, mas assumindo um risco jurídico maior lá na frente. Já a PEC 14, ela parece fazer uma aposta de mais longo prazo. Ela sacrifica um pouco as condições da regra permanente e limita a integralidade e paridade no futuro, mas em troca busca uma solução que seja constitucionalmente mais segura. E um ponto crucial, ela ataca o problema da precarização, que é algo estrutural e muito sentido por essas categorias. A definição do financiamento pela União na PEC também pesa muito a favor da viabilidade dela. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né?
Pensando na realidade desses profissionais, no trabalho desgastante que eles fazem e na importância deles para a saúde preventiva do país. Qual desses modelos parece oferecer o equilíbrio mais justo e, ao mesmo tempo, sustentável a longo prazo? Seria o do PLP 185 com regras de aposentadoria mais generosas agora, mas com essas incertezas jurídicas e financeiras pairando? Ou seria o da PEC 14, que é juridicamente mais cautelosa, ataca a precarização do trabalho, mas impõe regras mais duras para os futuros agentes e limita um pouco os benefícios? E como essa questão da efetivação, da estabilidade no emprego, que só a PEC 14 aborda, se encaixa nessa discussão sobre dignidade e reconhecimento desses trabalhadores fundamentais? Fica aí o pensamento para quem nos ouve.